Bom, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Nelise e eu trabalho tanto com a linha, da estética natural quanto a parte de aromaterapia. E meu propósito é conscientizar as pessoas de realmente, dos benefícios de ir para o lado natural, usar os produtos naturais e assim tratar tanto o nível físico quanto o nível emocional, melhorando assim a qualidade de vida e ter um estilo de vida melhor, tanto incluindo produtos naturais na sua rotina, dando essa assessoria de como incluir esses produtos naturais na rotina, quanto como cuidar da sua pele, como cuidar do seu nível emocional. E aí, eu criei esse canal com o intuito de disponibilizar para vocês algumas sinergias intuitivas, que é óleos essenciais, mistura desses óleos que tem uma finalidade de tratar alguma questão emocional, focada tanto na área externa, física nossa, quanto na área emocional e energética também, Então, é um nível de ponto energético que aquela sinergia trata, que ela atinge não só o nível externo que a gente está vendo físico, mas ele também atinge níveis mais profundos, Níveis espirituais, níveis energéticos de chakras, pontos, específicos. E aí eu vou trazer para vocês em alguns vídeos algumas sinergias, algumas misturas intuitivas que me veio de ideias, de insights que apareceram para mim, de misturas para poder ajudar quem tá precisando daquela questão, Então, por exemplo, uma endometriose, uma dor de cabeça, uma raiva, um medo. E aí aqui cada vídeo eu vou trazer para vocês essas misturas, essas sinergias intuitivas para realmente ajudar vocês no dia a dia, para que se vocês têm ou uma planta, para poder fazer um chá daquela planta, ou tem um óleo essencial, você pode fazer essas misturas e assim beneficiar vocês. Então vamos lá. A primeira mistura intuitiva que eu fiz foi quando eu tava com endometriose, depois de um tempo eu comecei a me alimentar um pouquinho de uma forma meio, não desregulada, mas antes eu já tinha cortado um pouco o leite e um pouco do açúcar, comendo coisas mais amargas, chocolate mais amargo, e o leite eu utilizava leite de coco, creme de leite sem lactose. E aí uns dias eu fui começando a me alimentar com estrogonofe, com esses alimentos que tem a base de leite, de uma forma um pouco mais de rotina todos os dias. E assim me veio algumas cólicas, gases, eu não passei muito bem. E aí depois eu fui descobrir que eu tinha endometriose e a intolerância à lactose. Então eu fui desenvolvendo depois de um tempo, eu não tinha antes. Mas por conta de ficar um tempo sem consumir leite, sem consumir muito açúcar, quando eu fui consumir, veio o pico, Então, a endometriose, para quem não conhece, é uma cólica que se dá por meio da inflamação do endométrio, O endométrio é uma camada que a gente tem de proteção do nosso útero, e quando a gente menstrua ele descama, E quando a mulher que tem endometriose descama, esse endométrio ele pode evoluir para as outras áreas, eles podem ir para o ovário formando cisto, pode ir para o intestino, bexiga, e assim vai formando muitas cólicas. Então a mulher costuma sentir muitas dores, principalmente quando menstrua, porque quando ele está inflamado, ele está se evoluindo, proliferando. E quando no dia a dia ela consome alguma coisa de origem do glúten, do açúcar ou do leite, da farinha, tudo mais. Então acaba que são produtos que não é natural, e aí o corpo não vai reconhecer aquilo e vai inflamar. E quando inflama, é como se fosse um despertar para endometriose, Ativa ela e ela começa a proliferar de novo e a causar as cólicas. Então, uma forma que eles se dão de você bloquear a formação da endometriose, de piorar a endometriose, é você cortar qualquer coisa que seja do leite, do glúten, esses produtos que inflamam a endometriose, e assim levar a cólica e também não menstruar, Cortar a menstruação por meio dos anticoncepcionais, que é a forma atual, convencional, que os médicos utilizam para prevenir que a endometriose evolua, porque ela é considerada um câncer só que benigno. Ele prolifera, ele evolui para outros órgãos, porque ele cai na corrente sanguínea, então é uma célula que pode evoluir para outras áreas, como pulmão, cérebro, Então ela pode ficar em altas
né, proliferações da célula, ela pode cair no sangue e parar em outro órgão e assim gerar cólica naquele órgão. Então é uma coisa muito séria que a gente tem que observar se não tá e diagnosticar o quanto antes. Então quando eu fiz, eu consegui diagnosticar no início. A maioria costuma diagnosticar num ponto que já tem que fazer cirurgia, já tem que fazer algum tipo de invasão. E claro, né, como uma comida já inflama e já faz ela proliferar, imagino que uma cirurgia não faz, né? Então tem muitos casos de pessoas que voltam a ter endometriose ou tem endometriose em outro lugar porque ela começa a proliferar, né? É uma célula que ela começa a invadir outros lugares se ela sente que está sendo destruída, se ela sente que está sendo agredida, né? Então o nosso corpo, sempre quando a gente agride com alimentação, com estresse, né, com essas cirurgias, essas coisas muito invasivas, o organismo ele tende a ficar agressivo, ele sente que tem algo prejudicando ele, então ele vai lá e prolifera, né? Então a endometriose ela costuma até proliferar depois de uma cirurgia, né? Mas é as formas convencionais que atualmente os médicos usam. E com isso, né, intuitivamente foi vindo alguns óleos essenciais, eu fui estudando muito sobre a ação anti-inflamatória, sobre endometriose, eu fui aprofundando e aí eu consegui descobrir alguns óleos que eles têm essa finalidade anti-inflamatória, ou seja, que desinflama a endometriose, que reduz progressivamente o cisto, isso com evidência científica, né? Então tem artigo para isso. Então vai diminuir a proliferação do cisto, vai fazer com que ela seja destruída a célula, impede com que ela progrida para outros órgãos e assim você vai reduzindo progressivamente a endometriose. E com isso, né, veio alguns insights de outros óleos. Então depois que eu tentei de tudo, né, tentei floral, homeopatia, Buscopan, esses produtos farmacêuticos convencionais, nada resolvia, não desinflamava, né? Eu continuava inflamada, continuava sentindo dores, às vezes um pouquinho que eu comia já vinha outra dor, menstruava pior ainda, então era algo que não tinha fim. E aí quando eu conheci o óleo essencial de copaíba, veio como, né, uma coisa de Deus que eu falo, porque já tinha tentado alguns óleos também, hortelã, capim-limão, para ter esse efeito anti-inflamatório, e assim mesmo não reduzir a dor. E a copaíba, né, uma aromaterapeuta me indicou, falou, você nunca tentou copaíba? E eu não conhecia muito sobre o óleo. E eu fui ver alguns artigos que realmente mostravam que a copaíba reduzia o cisto da endometriose e desinflamava qualquer tipo de dor, não só endometriose, mas fibromialgia, dor de cabeça. Eu falei, vou tentar. E quando eu fui tentar esse óleo essencial, deu em média uma semana, eu já estava melhor. Depois de 1 mês, 2 meses tomando direto, eu comecei a voltar à alimentação um pouquinho regrada, comia leite, comia essas coisas mais de glúten, que inflamava, mas não tanto, né? Eu observava meu organismo, se estava dando cólica, se estava, né, o que ele estava fazendo. Então, comigo foi assim, eu tomei 1 mês e já deu uma melhorada, eu já podia voltar à alimentação. Isso depende do grau da endometriose, você tem que ir observando o seu organismo, o que ele está te dizendo. Se você pode comer isso, sentiu bem, vai comendo aos poucos. Não é também, nossa, eu tô bem, não tô sentindo cólica nenhuma, agora eu vou tomar um baldão de sorvete, não é assim. Eu vou num rodízio de pizza. Não, eu ia começando aos poucos. Eu fui vendo que 1 mês tomando a copaíba, eu comi um pedaço de pizza, tava bem. Ia tomar um sorvete, um pouquinho só também, tava bem. Então eu não sentia cólica. Quando eu começava a sentir cólica, eu falava assim, não, já tem que parar, né? Já era o pico pra parar de tomar. E aí eu fui observando aos poucos que eu fui melhorando essa questão da endometriose, né? Mas tomando todo dia, todo de regradinho, cortando os alimentos nessa época. E depois de 1 mês que eu fui voltando aos poucos a alimentação com leite, com glúten, mas não é também exacerbada. Agora eu controlo a quantidade que eu consumo, não é tanta, né? Substituir por leite de amêndoas, creme de leite sem lactose. Cortei algumas coisas do leite, do glúten na minha alimentação. Tento incluir outras coisas que são mais saudáveis. Mas de vez em quando eu saio,
E tem uma coisa que é a base de leite, eu não passo tão mal igual eu passava antes com a alimentação de antes. Porque antes qualquer coisa que tinha leite, tinha glúten, tinha açúcar, eu já passava mal. Agora, usando a copaíba, eu tô incluindo aos poucos na alimentação esses produtos e não tô passando mal como antes. E eu sei quando meu corpo vai no limite. Quando eu tomo um sorvete, mas eu falo, não aguento mais isso. Aí eu já paro. Eu respeito o meu corpo. Eu posso alimentar com aquilo, mas eu respeito o meu limite. Quando eu vejo que eu não posso mais, eu não posso mais. Quando eu vejo que tá voltando de novo a inflamação, vou voltando o tratamento da endometriose. Então eu vou acompanhando o meu corpo e o meu limite. E com isso eu consegui melhorar bastante a endometriose com esse óleo essencial. E com isso eu fui no intuito de buscar pessoas que têm o mesmo problema, passando pela mesma coisa e ajudar essas pessoas, né? Então foi vendo algumas imagens, algumas informações por meio de meditação, né? Quando eu ia transmitindo reiki, eu ia sentindo mais ou menos o que a pessoa precisava. E aí eu fui criando algumas sinergias que eu testei em mim. E aí eu vou passar para vocês também, para quem tiver endometriose, compartilhem, para ajudar essas pessoas o máximo possível. Aí eu vou fazer no próximo vídeo para vocês.